O salão ficou mudo quando Carolina entrou. Simples, cansada, atrasada e completamente despreparada para a humilhação que estava prestes a viver. Olhem só, 50 minutos de atraso. E ainda vem vestida assim? Meu filho merece uma esposa, não uma professora de subúrbio. Os convidados riram. O marido abaixou os olhos. E como se não bastasse, a sogra continuou destilando seu veneno. Aliás, esta é Camila. Linda, formada, bem-sucedida. Perfeita para substituir você. Naquele instante, Carolina quebrou por dentro. Mas o que eles não sabiam é que aquela mulher humilhada ainda ia virar tudo de cabeça para baixo. Ia deixar a aliança na mesa, renascer, denunciar os segredos daquela família poderosa e voltar mais forte do que qualquer um ali imaginou. Você está no canal Histórias Comoventes, onde cada ferida encontra cura, cada humilhação se transforma em coragem e cada perda abre caminho para um renascimento. Aqui, histórias ganham alma, emoções ganham voz, e toda mulher descobre que nunca enfrenta a vida sozinha. Carolina corria pelas ruas de São Paulo com o coração apertado. O trânsito estava impossível e ela já estava 40 minutos atrasada para o jantar de aniversário de Dona Margarete, sua sogra. Pelo espelho retrovisor, olhou seu reflexo. Cabelo preso num coque desarrumado, sem maquiagem, blusa simples com uma mancha de giz no ombro. Suspirou fundo. Augusto vai ficar furioso, pensou, sentindo a ansiedade crescer no peito. O restaurante Terraço Paulista era um dos mais exclusivos da cidade. Carolina sempre se sentia como um peixe fora d'água ali, entre empresários de terno italiano e mulheres cobertas de joias que custavam mais que seu carro. Ela era apenas uma professora de escola pública na periferia, ganhando seu salário honesto, mas que nunca seria suficiente para impressionar aquela gente. Quando entrou no salão privativo, todos os olhares se voltaram para ela. 20 pessoas elegantemente vestidas pararam de conversar. O silêncio foi constrangedor. No centro da mesa principal, Dona Margarete, com seu vestido de grife e colar de pérolas, a encarou com aquele olhar gelado que Carolina conhecia tão bem. Ah, finalmente a noiva chegou, disse Margarete, sua voz carregada de sarcasmo ecoando pelo salão. 50 minutos de atraso, mas claro, a escolinha é sempre mais importante que a família, não é, Carolina? Desculpe, Dona Margarete. Carolina respondeu, tentando manter a voz firme enquanto caminhava até a mesa. A professora Sônia teve uma emergência médica e eu precisei cobrir o plantão dela. Havia uma reunião com pais de alunos e... Sempre tem uma desculpa. Margarete a interrompeu com um gesto desdenhoso da mão. Sempre essa obsessão com essa escola de subúrbio. Augusto, olhe para sua esposa. Olhe como ela se apresenta num restaurante desse nível. Parece que veio direto da feira. Risadas abafadas vieram de alguns convidados. Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha. Seus olhos buscaram Augusto, implorando silenciosamente que ele a defendesse, que dissesse qualquer coisa. Mas seu marido apenas mexeu desconfortavelmente na gravata e baixou os olhos para o prato de entrada. Mãe, ela trabalha... É normal que às vezes aconteça isso, ele murmurou, sem convicção. Normal? Margarete soltou uma gargalhada teatral. Sabe o que é normal, meu filho querido? Uma esposa que coloca o marido em primeiro lugar. Uma mulher com ambição verdadeira, que queira construir um império. Não ficar desperdiçando tempo com uma profissãozinha que não leva a lugar nenhum. Carolina apertou a alça da bolsa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. 5 anos. 5 longos anos suportando aquilo. 5 anos de comentários maldosos, de ser diminuída, de ouvir que não era boa o suficiente, elegante o suficiente, rica o suficiente. Vocês sabem, Margarete continuou claramente aproveitando a audiência. Eu sempre disse que meu Augusto merecia melhor. Uma mulher à altura dele, da nossa família, do nosso sobrenome Almeida Castro. Dona Margarete, por favor, Carolina tentou. Mas a sogra levantou a mão silenciando-a como se fosse uma criança impertinente. Não terminei de falar, querida. Aliás, já que estamos todos reunidos aqui nesta ocasião especial, eu gostaria de apresentar alguém muito importante.
Ela fez um gesto dramático para uma mulher loira sentada algumas cadeiras à direita. Esta é Camila Monteiro, filha do empresário Rogério Monteiro, dono da Monteiro Incorporações. Camila, querida, venha aqui, não seja tímida. A tal Camila se levantou graciosamente. Ela era linda, Carolina tinha que admitir, usando um vestido de festa vermelho que provavelmente custava 3 meses do salário de professora. Tinha aquele ar de superioridade natural de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Camila se formou na mesma universidade particular que Augusto. Margarete explicou, seu tom maternal e orgulhoso. Administração de empresas, com honras. Ela está prestes a assumir a vice-presidência internacional da empresa do pai. Uma mulher moderna, bem-sucedida, sofisticada e solteira. O último comentário veio acompanhado de um olhar significativo para Augusto. O ar saiu dos pulmões de Ana. Ela finalmente entendeu. Aquilo não era apenas a crueldade habitual da sogra. Era uma emboscada calculada. É um prazer conhecê-la, Camila disse com um sorriso perfeito, estendendo a mão para Carolina com condescendência evidente. Margarete me contou tanto sobre você. Deve ser tão gratificante trabalhar com crianças carentes. A forma como ela disse carentes fez parecer uma doença contagiosa. É gratificante mudar vidas, Carolina respondeu, apertando a mão de Camila com mais força do que o necessário. Algo que quem nasce com tudo não entenderia. O sorriso de Camila vacilou por um segundo. Margarete se levantou abruptamente. Augusto, acompanhe Carolina até o banheiro. Ela precisa se recompor. Claramente está estressada demais. Voltamos ao jantar quando ela estiver adequada. Eu sei onde fica o banheiro, Carolina disse friamente, já se afastando da mesa antes que as lágrimas começassem a cair. Augusto a seguiu timidamente pelo corredor. Carolina, espera. Ela parou e se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas e algo mais. Raiva. O que, Augusto? O que você vai dizer? Que sua mãe não quis dizer aquilo? Que ela exagerou? Ou vai finalmente admitir que você concorda com cada palavra venenosa que sai da boca dela? Não é assim, você está exagerando. Exagerando? Carolina teve que controlar o volume da voz. Ela literalmente trouxe sua substituta para o jantar. Está me humilhando na frente de 20 pessoas e você fica ali sentado calado como sempre. Minha mãe está apenas preocupada com o meu futuro, Augusto disse, e Carolina quase não acreditou no que estava ouvindo. Seu futuro, ela repetiu lentamente. E eu? Não faço parte desse futuro? Augusto hesitou. E foi nessa hesitação de 3 segundos que Carolina viu a verdade que vinha evitando há anos. Preciso pensar, Carolina. Sobre nós, sobre tudo. Talvez minha mãe tenha razão. Talvez a gente tenha se casado rápido demais sem pensar nas diferenças. Diferenças de classe, você quer dizer? Carolina completou, sua voz perigosamente calma. Não coloca palavras na minha boca. Não preciso. Você acabou de dizer tudo. Carolina deu um passo para trás. Sabe de uma coisa, Augusto? Vá curtir seu jantar com a Camila. Tenho certeza que ela é muito mais adequada ao padrão Almeida Castro. Ela entrou no banheiro e trancou a porta, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Carolina se apoiou na pia de mármore italiano, as lágrimas caindo livremente agora. O banheiro era absurdamente luxuoso, espelhos enormes com molduras douradas, sabonetes importados, até as toalhas eram mais macias que qualquer coisa que ela tivesse em casa. Como eu cheguei até aqui, ela sussurrou para seu reflexo manchado de rímel. A mulher no espelho parecia uma estranha. Quando foi que ela tinha se tornado tão pequena? Tão apagada? Ela, Carolina, que tinha sido a primeira da família a se formar na universidade, que acordava às 5 da manhã para dar aulas com paixão, que mudava vidas de crianças todos os dias. Quando foi que tinha começado a acreditar que não era boa o suficiente? A porta do banheiro se abriu e uma senhora elegante entrou. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, e usava um vestido discreto, mas claramente caro. Seus olhos, porém, eram gentis. Desculpe, Carolina disse rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Já estou saindo. Não precisa sair por minha causa, querida.
a senhora disse suavemente, pegando uma toalha e oferecendo a Ana. Aliás, acho que você precisa mais deste banheiro do que eu neste momento. Carolina aceitou a toalha, tentando se recompor. Eu estou bem. É só um dia difícil. Eu vi você lá fora, a senhora disse, lavando as mãos calmamente. A sogra, certo? Reconheço o tipo de longe. Tive uma igualzinha por 30 anos. Carolina soltou uma risada amarga. É tão óbvio assim? Minha filha, quando você chega aos meus 65 anos, aprende a ler pessoas como livros abertos. Ela se virou, apoiando-se na pia e olhando diretamente para Carolina. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui casada por 2 décadas com um homem maravilhoso, mas que tinha uma mãe terrível. Ele nunca me defendeu, nem uma vez. Carolina sentiu um aperto no peito. Era exatamente sua história. Eu aguentei anos e anos, a senhora continuou. Me diminuí, me calei, me anulei. Tentei ser a nora perfeita, a esposa perfeita. Sabe o que aconteceu? Eu morri em vida, olhava no espelho e não me reconhecia mais. Tinha me tornado uma sombra. E o que você fez? Carolina perguntou genuinamente curiosa. A senhora sorriu. E havia uma força naquele sorriso que Carolina nunca tinha visto em ninguém. Eu me escolhi. Peguei minhas coisas, meu diploma de arquitetura que estava empoeirando numa gaveta e recomecei do zero aos 42 anos. Foi a melhor decisão da minha vida. E seu marido? Ele teve o que quis, a aprovação da mamãe. Casou novamente com uma mulher que a sogra escolheu. Durou 2 anos. Ela riu. Enquanto isso, eu construí meu próprio escritório de arquitetura. Hoje projeto prédios comerciais, viajo o mundo e sou imensamente feliz. Carolina a olhou admirada. Não foi assustador? Recomeçar? Foi apavorante, a senhora admitiu. Mas sabe o que é mais assustador? Acordar daqui a 20 anos e perceber que você desperdiçou sua vida inteira tentando agradar pessoas que nunca vão te valorizar. Ela se aproximou e segurou as mãos de Carolina com firmeza. Você tem luz nos olhos, menina. Mesmo agora, chorando e com o coração partido, eu vejo essa luz. Não deixe ninguém apagar isso. Ninguém. Nem sogra, nem marido, nem ninguém. Porque quando você apaga sua própria luz para fazer outros se sentirem confortáveis, você não está sendo humilde, está sendo injusta com o mundo que merece ver você brilhar. Lágrimas novas desceram pelo rosto de Ana, mas dessa vez não eram de tristeza. Eu nem sei seu nome, Carolina disse com a voz embargada. Helena Tavares. E você? Carolina. Carolina, Helena repetiu, sorrindo. Um nome forte. Nome de rainha. Comporte-se como uma. Ela deu um beijo na testa de Carolina e saiu do banheiro, deixando atrás apenas o perfume suave de lavanda e uma transformação silenciosa acontecendo no coração da professora. Carolina olhou novamente para o espelho, limpou o rímel borrado, jogou água fria no rosto e endireitou os ombros. Pela primeira vez em 5 anos, ela viu a si mesma com clareza. Helena estava certa. Ela tinha luz, e estava na hora de parar de deixar que outros a apagassem. Respirou fundo 3 vezes e abriu a porta do banheiro. O que ela viu a fez parar no corredor. Através da porta entreaberta do salão privativo, Carolina tinha uma visão perfeita da mesa. Augusto estava conversando animadamente com Camila. Os dois riam de algo, e a mão perfeitamente cuidada dela descansava com intimidade no braço dele. Dona Margarete os observava com um sorriso de satisfação absoluta, como uma mestre de xadrez que acabou de dar cheque-mate. Mas não foi isso que partiu o último fio que segurava Carolina naquele casamento. Foi quando Augusto olhou para Camila com uma expressão que Carolina não via há anos: interesse genuíno, atenção verdadeira. A forma como ele se inclinava para perto dela, como seus olhos brilhavam quando ela falava. Ele nunca mais olhava para Carolina daquele jeito. Algo dentro dela não quebrou, cristalizou. Ficou duro, frio e definitivo como diamante. Carolina entrou no salão com passos firmes e determinados. Todas as conversas cessaram novamente,
Mas dessa vez ela não se importou. Augusto, ela chamou, sua voz clara como um sino. Ele se virou surpreso. Carolina, você está melhor? Eu ia ir te procurar. Não ia não. Ela o interrompeu calmamente, chegando perto da mesa. Mas tudo bem, eu entendi a mensagem. Margarete se levantou, sentindo que algo estava diferente. Carolina, que bom que você se recompôs. Vamos voltar ao jantar civilizadamente e... Dona Margarete, Carolina disse, olhando diretamente nos olhos da sogra pela primeira vez em 5 anos. A senhora tem razão. O silêncio que caiu sobre o salão era absoluto. Margarete piscou, confusa. Eu... tenho. Sim. Seu filho merece melhor. Carolina se virou para Augusto. Você merece uma mulher que não perceba o homem fraco e sem caráter que você realmente é. Alguém que não veja que você é incapaz de pensar por si mesmo, que precisa da mamãe para tomar cada decisão da sua vida. Carolina, Augusto ficou vermelho. Você não pode falar assim comigo. Posso sim, finalmente posso. Ela puxou a aliança do dedo. Aquela aliança simples que ela mesma tinha ajudado a pagar, porque a família Almeida Castro achou que não era o momento certo para grandes gastos. Mas sabe de uma coisa? Eu também mereço melhor. Com um movimento fluido, ela colocou a aliança na frente do prato de Augusto. Eu mereço um homem, não um menino de 40 anos que ainda mama nas tetas da mãe. Eu mereço alguém que me defenda, que me valorize, que tenha orgulho de quem eu sou. Você enlouqueceu? Margarete guinchou. Está fazendo um escândalo. Escândalo é o que a senhora fez comigo durante 5 anos, Carolina respondeu, sua voz perigosamente calma. Me humilhou, me diminuiu, tentou me quebrar. E sabe o pior? Por um tempo funcionou. Eu acreditei que não era boa o suficiente. Ela olhou em volta para todos os convidados que assistiam boquiabertos. Mas hoje eu lembrei quem eu sou. Sou Carolina Silva, filha de uma costureira e um pedreiro. Sou a primeira da minha família a se formar na universidade. Trabalho num lugar onde realmente faço diferença, onde transformo vidas. Talvez eu não use Chanel ou tenha um carro importado, mas eu tenho algo que vocês nunca vão ter: dignidade. Ela pegou sua bolsa e começou a caminhar em direção à porta. Carolina, espere. Augusto a seguiu, mas ela se virou. Não me segue, Augusto. Você fez sua escolha. Aliás, ela olhou para Camila, que estava pálida. Ela é toda sua. Boa sorte. Você vai precisar quando descobrir que a mãe dele vai controlar sua vida também. No caminho para a saída, Carolina passou por Camila. Numa fração de segundo, sem querer ou talvez querendo sim, seu cotovelo esbarrou no copo de vinho tinto da moça, derramando todo o conteúdo no vestido caríssimo. Ops! Carolina disse com inocência absoluta. Nossa, que falta de jeito a minha. Desculpa mesmo. Mas não se preocupa, tenho certeza que o papai pode comprar outro. E saiu do restaurante de cabeça erguida, enquanto Camila gritava histericamente atrás. Quando chegou na rua, Carolina finalmente permitiu que um sorriso surgisse em seu rosto. Ela estava livre. Carolina acordou no sofá da sala. A luz do sol entrava pela janela sem cortina do apartamento minúsculo que ela havia alugado às pressas. Seu corpo doía. Dormir num sofá velho de segunda mão não era exatamente confortável. Mas era dela. Só dela. 3 semanas haviam passado desde o jantar no Terraço Paulista. 3 semanas desde que ela tinha largado a aliança na mesa e saído daquela vida para trás. Ela se levantou e caminhou até a cozinha americana. O apartamento era ridiculamente pequeno. Quarto, sala e cozinha praticamente no mesmo ambiente. Ficava num bairro simples da Zona Leste, longe do condomínio de luxo onde morava com Augusto. Mas o aluguel cabia no seu salário de professora, e isso era tudo que importava agora. Seu celular tocou. Era a 15ª ligação de Augusto naquela semana. Carolina apertou o botão vermelho sem hesitar. Bloqueado. Assim como as 50 mensagens dele no WhatsApp que ela tinha deletado sem ler. A cafeteira velha que ela tinha comprado numa promoção começou a fazer seu barulho característico. Carolina pegou a única caneca que possuía, uma lembrança da faculdade com o escrito Educação Transforma, e serviu o café preto, sem açúcar.
Estava economizando até nisso. Sentou-se à pequena mesa de fórmica e abriu seu notebook. O extrato bancário na tela não era animador. Depois de pagar o aluguel adiantado, o depósito de segurança e comprar o básico para mobiliar o apartamento, sobravam apenas R$ 2.300. Seu salário entraria em 10 dias. Você consegue, ela disse para si mesma, tomando um gole do café amargo. Você sempre conseguiu. O telefone tocou novamente. Dessa vez era sua mãe, Dona Lourdes. Alô, mãe. Minha filha. A voz preocupada ecoou do outro lado. Como você está? Conseguiu se ajeitar direitinho nesse apartamento? Estou bem, mãe. O lugar é pequeno, mas é aconchegante. Carolina, havia uma pausa pesada. Você tem certeza do que está fazendo? O Augusto ligou aqui ontem de novo. Ele está desesperado, dizendo que vocês podem resolver isso, que foi só um mal-entendido. Mãe, por favor, Carolina interrompeu, sentindo a irritação subir. Não foi mal-entendido. Foram 5 anos de desrespeito. Mas, filha, casamento é assim mesmo. A gente aguenta, releva, faz a família funcionar. Olha eu e seu pai. Você acha que é fácil? Mas a gente fica junto, constrói uma vida. Mãe, eu te amo, mas eu não vou repetir o casamento de vocês, Carolina disse firmemente. Vocês são felizes? Ou só estão juntos por hábito? O silêncio do outro lado disse tudo. É o que eu pensei. Carolina continuou, mais suave agora. Eu escolhi diferente. Escolhi minha dignidade. Mas e financeiramente? Você vai conseguir sozinha? Aquele apartamento onde você morava com ele era tão bonito? Era da sogra, mãe. Tudo era da sogra. Até o Augusto era da sogra. Prefiro morar num cubículo que é meu do que num palácio que me fazia sentir pequena. Depois de mais alguns minutos de conversa, Carolina desligou. Amava sua mãe, mas Dona Lourdes tinha aquela mentalidade antiga de que mulher devia aguentar tudo em nome da família. Carolina não julgava. Era a geração dela, mas não seria a dela. Olhou o relógio. 8h30 da manhã. Tinha reunião pedagógica na escola às 10. Precisava se arrumar. O banho foi rápido. Estava economizando até na conta de luz. Vestiu uma calça jeans simples e uma blusa azul clara. Sem maquiagem. Não tinha dinheiro para repor o que tinha deixado para trás. Amarrou o cabelo num rabo de cavalo prático. No espelho, viu a mesma mulher de sempre. Simples, real. E estava começando a gostar dela novamente. A escola estadual Professor Anísio Teixeira ficava na periferia, num bairro carente. Carolina lecionava português para o ensino fundamental há 7 anos. O prédio era velho, precisava de reformas, tinha goteiras na época da chuva, mas era ali que ela se sentia viva. Professora Carolina, uma menina de uns 12 anos correu até ela no corredor. Era Júlia, uma de suas melhores alunas. A senhora sumiu, ficamos preocupados. Carolina sorriu e abraçou a menina. Desculpa, Ju. Estava resolvendo umas coisas pessoais, mas estou de volta. Ainda bem, a professora substituta era horrível. Só passava lição na lousa e ficava no celular. Na sala dos professores, sua colega Patrícia levantou assim que a viu. Carolina, menina, você está bem? Fiquei sabendo do que aconteceu. Patrícia era uma das poucas pessoas em quem Carolina confiava. O Augusto teve a audácia de ligar aqui procurando você. Eu estou bem, Pat. Melhor do que estive em anos, na verdade. É sério? Porque você está com cara de quem dormiu mal. Dormi no sofá, ainda não comprei cama. Carolina! Patrícia fez uma expressão horrorizada. Você não tem onde ficar? Vem para minha casa. Não, tenho meu apartamento. Só estou juntando dinheiro para comprar os móveis aos poucos. Estou bem, de verdade. A diretora, Dona Célia, entrou na sala. Era uma mulher séria, de uns 55 anos, que comandava na escola com pulso firme, mas coração enorme. Carolina, bem-vinda de volta. Minha sala, por favor, precisamos conversar. O coração de Carolina afundou. Será que tinha algum problema? Ela tinha tirado apenas 3 dias de licença médica. Seguiu a diretora até a pequena sala administrativa. Senta, Carolina, Dona Célia disse, mas seu tom não era duro. Era gentil? Carolina sentou, nervosa.
Eu soube do seu divórcio, a diretora começou. Augusto ligou aqui fazendo escândalo. Tive que ameaçá-lo de chamar a polícia se continuasse perturbando. Desculpa por isso, dona Célia, Você não tem que se desculpar por nada, ela interrompeu. Aliás, é sobre isso que quero falar. Carolina, você é uma das melhores professoras desta escola. Os alunos te amam, seus índices de aprovação são excelentes. Você realmente se importa. Então eu quero te fazer uma proposta. Carolina piscou, confusa. A professora Marta vai se aposentar no final do semestre. Ela coordena o projeto de leitura e escrita criativa no contraturno. Paga uma bolsa extra de R$800. Quero que você assuma. Sério? Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sério. Você merece. E pelo que entendi, você também precisa. Dona Célia, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só continue sendo essa professora incrível que você é. A diretora se levantou e, surpreendentemente, abraçou Carolina. E entre nós, aquele homem não te merecia mesmo. Fez bem em chutar ele para o meio-fio. Carolina riu entre lágrimas. Como a senhora sabe? Minha filha, eu fui casada com um frouxo também. Reconheço outro de longe. Ela piscou. Agora vai. Seus alunos estão te esperando. A aula daquele dia foi sobre redação narrativa. Carolina propôs um tema. Um momento em que você escolheu você mesmo. Os alunos escreveram concentrados. Quando o sinal tocou, Júlia se aproximou da mesa da professora. Professora, posso ler a minha? Claro, Ju. A menina leu sobre o dia em que tinha decidido continuar estudando, mesmo depois que o pai disse que mulher não precisa de estudo. Como tinha enfrentado a família, conseguido uma bolsa e agora sonhava em ser médica. Foi por sua causa, professora, Júlia disse no final, olhando para Carolina com aqueles olhos brilhantes. A senhora sempre diz que a gente não pode deixar ninguém apagar nossos sonhos. Eu acreditei. Carolina abraçou a menina, segurando as lágrimas. Era por isso, por aqueles momentos, por aquelas vidas que ela tocava. Margarete nunca entenderia, mas Carolina não precisava mais que ela entendesse. Quando chegou em casa naquela noite, Carolina abriu seu notebook novamente. Além do trabalho na escola, precisava de uma renda extra. Começou a pesquisar cursos online sobre educação, plataformas de ensino. Então viu um anúncio. Mestrado em Metodologias Inovadoras de Ensino. Inscrições abertas. Carolina clicou. O curso era semipresencial, focado em técnicas modernas de educação, tecnologia em sala de aula, criação de conteúdo educacional. Era perfeito. Olhou o valor da mensalidade. Caro. Muito caro para seu orçamento atual. Mas havia opção de bolsa integral para professores da rede pública. Sem pensar duas vezes, Carolina começou a preencher a inscrição. Ia precisar fazer uma prova, apresentar um projeto, passar por entrevista. Você consegue, ela disse para si mesma novamente, digitando determinada. Eram 2h quando finalmente terminou a inscrição e o projeto inicial. Estava exausta, com fome. Tinha jantado apenas um miojo, mas havia um fogo aceso dentro dela que não sentia há anos. Antes de dormir no sofá desconfortável, Carolina abriu o Instagram. Augusto tinha postado uma foto com Camila num restaurante chique. Os comentários estavam desativados. Carolina sorriu e bloqueou o perfil dele também. Não olharia mais para trás. 2 meses haviam passado. Carolina olhou para o e-mail na tela do celular pela 10ª vez, ainda sem acreditar no que estava lendo. Parabéns, Carolina Silva. Você foi aprovada para a bolsa integral do mestrado em Metodologias Inovadoras de Ensino. Sua entrevista demonstrou excelência acadêmica e seu projeto Educação Digital nas Periferias foi considerado excepcional pela banca avaliadora. Ela estava na sala dos professores quando recebeu a notícia. Soltou um grito de alegria que fez todos olharem. Eu passei, Paty, eu passei no mestrado. Carolina mostrou o celular para a amiga que a abraçou apertado. Sabia que você conseguiria. Você é brilhante, menina. O que eu vou fazer? As aulas começam semana que vem, são às quartas e quintas à noite e aos sábados de manhã. Você vai dar conta, Patrícia disse com firmeza. Você sempre dá conta.
e Carolina realmente estava dando conta. Trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde na escola, pegava o metrô lotado, chegava no apartamento, comia algo rápido e estudava até meia-noite. Aos sábados, acordava cedo para as aulas presenciais do mestrado. Aos domingos, preparava aulas da semana e fazia as tarefas do curso. Era exaustivo, mas era dela. Finalmente tinha comprado uma cama, usada, mas confortável, e uma mesinha de estudos que encontrou numa liquidação. O apartamento ainda era simples, mas estava virando um lar. O primeiro dia de aula do mestrado foi intimidador. A Universidade Mackenzie era linda, cheia de alunos jovens e bem vestidos. Carolina chegou de jeans e blusa simples, se sentindo novamente deslocada. A sala tinha cerca de 30 alunos. A maioria parecia ter saído direto de escritórios corporativos, roupas caras, notebooks últimos modelos, conversando sobre viagens internacionais e conferências. Carolina sentou no fundo, tentando se fazer invisível. "Essa cadeira está ocupada?" Uma voz masculina perguntou. Carolina olhou para cima e viu um homem de uns 35 anos, com óculos de armação moderna e um sorriso gentil. Ele usava jeans também, o que a fez relaxar um pouco. "Não, pode sentar." "Sou Felipe Andrade." Ele estendeu a mão. "Carolina, primeira aula?" Ele perguntou, abrindo seu notebook. "Sim. E você?" "Também. Estou nervoso demais." Ele riu. "Faz anos que não estudo assim, sabe? Fico me perguntando se meu cérebro ainda funciona." Carolina sorriu. Ele parecia genuinamente simpático, sem aquela arrogância que ela estava esperando encontrar ali. "O que você faz, Ana?" Felipe perguntou, enquanto esperavam o professor chegar. "Sou professora em ensino fundamental, escola pública na Zona Leste." "Sério? Que incrível! Deve ser desafiador." Carolina piscou surpresa. Ele parecia genuinamente interessado, sem aquele tom condescendente que ela estava acostumada. "É desafiador, sim, mas é gratificante. E você?" "Eu trabalho com tecnologia. Tenho uma startup de soluções digitais. Estamos tentando criar plataformas de ensino mais acessíveis, por isso resolvi fazer o mestrado. Quero entender melhor como a educação funciona na prática." "Startup? Você é empresário?" Carolina não conseguiu esconder a surpresa. Felipe riu. "É, mas não sou desses de berço de ouro, não. Cresci em Itaquera, minha mãe era faxineira. Meu pai foi cobrador de ônibus. Trabalhei em call center, fui entregador, juntei cada centavo para abrir a empresa." Antes que Carolina pudesse responder, o professor entrou. Dr. Henrique Salles, renomado especialista em educação digital. A aula foi fascinante. Falaram sobre metodologias ativas, gamificação, tecnologia assistiva, educação inclusiva. Carolina tomou notas freneticamente, absorvendo cada informação como uma esponja. No intervalo, Felipe se virou para ela. "Você anotou tudo isso? Eu mal consegui acompanhar." "É que eu quero aplicar essas técnicas na minha escola," Carolina explicou, mostrando suas páginas cheias de anotações. "A gente não tem muita estrutura, mas se eu conseguir adaptar algumas coisas, posso te ajudar," Felipe disse impulsivamente. "Minha empresa desenvolve aplicativos educacionais. Podemos criar algo específico para sua escola. Sem custo, seria um projeto piloto." "Sério? Por que você faria isso?" "Porque preciso testar nossas plataformas em ambientes reais, e você conhece a realidade das escolas públicas. Seria uma parceria boa para os dois." Carolina sentiu uma empolgação que não sentia há tempos. Isso seria incrível. Trocaram contatos. Quando a aula terminou, às 10h30 da noite, Carolina estava cansada, mas energizada. No metrô de volta para casa, ela revisou as anotações. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava construindo algo. Não para agradar ninguém, não para se encaixar em padrões alheios, para ela mesma. Na escola, as coisas também estavam melhorando. O projeto de leitura que Carolina havia assumido estava sendo um sucesso. 25 alunos participavam no contraturno e ela via o progresso deles a cada semana. Júlia, sua aluna favorita, tinha escrito um conto que Carolina considerava digno de publicação. Era sobre uma menina que sonhava em ser astronauta, mesmo todo mundo dizendo que era impossível. "Professora,
Posso te fazer uma pergunta pessoal? Júlia perguntou certo dia depois da aula. Claro, Ju. É verdade que a senhora se divorciou? Carolina hesitou. É verdade. Como você soube? Ouvi as tias comentando. Elas disseram que seu ex-marido era rico e que a senhora foi boba de largar ele. Carolina suspirou e sentou na cadeira, indicando para Júlia sentar também. Quer saber a verdade? Ele não era rico. A família dele era. E eu não larguei o dinheiro. Eu larguei a tristeza. Mas a senhora não fica com medo de ficar sozinha? Às vezes sim, Carolina admitiu. Mas sabe o que eu descobri? Estar sozinha é diferente de estar solitária. Eu estava casada e me sentia solitária todos os dias. Agora estou sozinha, mas me sinto completa. Júlia absorveu aquelas palavras. Minha mãe vive falando que eu preciso arranjar um namorado rico quando crescer, que é isso que importa. E o que você acha? Acho que eu quero ser médica primeiro, ganhar meu próprio dinheiro. Aí se aparecer alguém legal, ótimo. Se não, tudo bem também. Carolina sorriu e bagunçou o cabelo da menina. Você já é mais sábia que muitos adultos que eu conheço. Naquela noite, Carolina estava preparando o jantar. Miojo com ovo, sua refeição padrão, quando o interfone tocou. Ela franziu a testa. Não estava esperando ninguém. Quem é? Carolina, sou eu, Augusto. Por favor, preciso falar com você. O coração de Carolina acelerou. Ela não falava com ele há 2 meses. Augusto, não tenho nada para conversar. Carolina, por favor, 5 minutos. Só 5 minutos. Contra seu melhor julgamento, ela apertou o botão para abrir o portão. Quando abriu a porta do apartamento, Augusto estava no corredor. Ele parecia diminuído. Tinha perdido peso, olheiras profundas, roupa amarrotada. Não era mais o executivo impecável que ela conhecia. O que você quer, Augusto? Ele olhou ao redor do apartamento minúsculo e Carolina viu a piedade em seus olhos. Aquilo a irritou profundamente. Carolina, como você está vivendo assim? Esse lugar é... Ele não terminou a frase. É meu. Ela completou secamente. O que você quer? Eu errei. Errei muito. Camila e eu... Não deu certo. Ela era interesseira, superficial. Minha mãe finalmente admitiu que você estava certa. Ah, então sua mãe te deu permissão para me querer de volta? Carolina cruzou os braços. Que conveniente. Não é assim. Eu percebi que te amo, que você sempre foi a mulher certa. Augusto, você não me ama. Você nunca me amou. Você gostava de ter alguém que cuidava de você, que te aceitava do jeito que você era. Mas amor? Amor verdadeiro significa defender, proteger, valorizar. Você nunca fez nada disso. Eu mudei. Em 2 meses. Não mudou não, Augusto. E sabe o pior? Eu é que mudei. Mudei tanto que quando olho para você agora não sinto mais nada. Nem raiva, nem mágoa. Só indiferença. Carolina, por favor. Por favor o quê? Você quer que eu volte? Para quê? Para ser humilhada de novo? Para ser a nora que nunca foi boa o suficiente? Não, obrigada. Eu vou cortar relações com minha mãe se for preciso. Carolina quase riu. Você não vai. E mesmo que fosse, não importa mais. Eu estou construindo uma vida, Augusto. Estou fazendo mestrado, desenvolvendo projetos, crescendo. E não tem espaço para você nessa nova vida. Você vai se arrepender, ele disse, e havia raiva agora em sua voz. Vai ficar sozinha, velha e amargurada nesse apartamento miserável. Talvez, Carolina disse calmamente, mas mesmo assim vou ser mais feliz do que fui um único dia casada com você. Agora sai, e não volta mais. Ela fechou a porta na cara dele. Suas mãos tremiam, mas não de medo ou arrependimento. Era adrenalina, era poder. Pegou o celular e viu uma mensagem de Felipe. Carolina, consegui aprovar o projeto piloto na sua escola. Vamos conversar sobre os detalhes? Ela sorriu e respondeu. Com certeza, mal posso esperar. A água do miojo tinha fervido completamente. Carolina desligou o fogo, olhou pela janela pequena do apartamento e viu as luzes da cidade. Estava só começando. 6 meses depois do divórcio, Carolina mal reconhecia a própria vida. Eram 6 da manhã de um sábado.
Ela estava na academia do bairro. Nada chique, mas funcional. Tinha começado a malhar não por vaidade, mas porque percebeu que cuidar do corpo era cuidar da mente. E sua mente precisava estar afiada. Mais 10, Carolina, você consegue. Seu professor de educação física, Marcão, gritava enquanto ela fazia agachamentos. Suor escorria pelo seu rosto, os músculos ardiam, mas ela continuou. Quando terminou a série, sentiu aquela sensação de conquista que tinha se tornado viciante. Tá ficando forte, hein? Marcão disse orgulhoso. Quando você chegou aqui há 3 meses, não conseguia fazer 5 agachamentos. Hoje fez 50. Carolina sorriu, enxugando o suor com a toalha. É que eu descobri que sou mais forte do que pensava. No vestiário, olhou-se no espelho. Estava diferente. Não era apenas o corpo mais definido, a postura mais ereta. Era algo nos olhos, uma determinação, uma luz que não existia antes. Tinha cortado o cabelo também. Nada radical, mas um corte moderno na altura dos ombros com franja. A cabeleireira tinha sugerido umas mechas, mas Carolina recusou. Não tinha dinheiro para manutenção. O natural estava ótimo. Às 9 da manhã tinha aula no mestrado. O projeto que estava desenvolvendo com Felipe tinha virado sua dissertação. Democratização da tecnologia educacional em escolas públicas da periferia. Felipe a esperava na entrada da universidade com 2 cafés na mão. Bom dia, trouxe seu cappuccino. Ele ofereceu o copo. Felipe, você não precisa fazer isso toda semana, Carolina disse, mas aceitou agradecida. O gesto tinha se tornado rotina e ela não queria admitir o quanto gostava. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ele sorriu daquele jeito que fazia o estômago de Carolina dar um nó. E quero te mostrar uma coisa. Ele abriu o notebook ali mesmo, no corredor. O aplicativo que desenvolvemos para a sua escola já tem 200 alunos usando. E olha só os dados de engajamento. 85% de participação ativa. Carolina olhou os gráficos emocionada. Felipe, isso é incrível. Os alunos estão realmente aprendendo de forma diferente. A ideia foi sua, ele disse. Eu só transformei em código. Mas, Carolina, tem empresas interessadas em replicar isso. Investidores querendo financiar a expansão. Sério? Sério. Estou fechando uma rodada de investimentos. E quero que você seja minha sócia nesse projeto. Meio a meio. Carolina quase deixou o café cair. O quê? Felipe, eu não tenho dinheiro para investir. Não precisa de dinheiro. Preciso da sua expertise, da sua visão, do seu conhecimento sobre educação real. Você seria a diretora pedagógica. Salário fixo, participação nos lucros, tudo certinho. Eu não sei o que dizer. Diz que sim. Felipe segurou a mão dela. Carolina, você é brilhante. Sua dissertação está revolucionária. O jeito que você pensa na educação, como conecta com os alunos, é exatamente o que o mercado precisa, e é o que eu preciso. Havia algo na forma como ele disse, o que eu preciso, que fez o coração de Carolina acelerar. Eu preciso pensar, ela disse, tentando processar tudo. Claro, sem pressão, mas pensa com carinho, tá? Ele apertou a mão dela antes de soltar. Durante a aula, Carolina mal conseguiu se concentrar. Diretora pedagógica de uma startup? Ela? A professora de escola pública que há 6 meses dormia num sofá velho? Depois da aula, Carolina foi ao shopping. Tinha uma entrevista na segunda-feira. Um canal de TV local queria falar sobre seu projeto na escola. Precisava de uma roupa adequada. Enquanto passava pelas vitrines caras, sentiu aquela velha insegurança voltando. Aquele não era seu mundo. Ela não pertencia. Não, Carolina disse em voz alta, fazendo uma senhora ao lado olhar estranhamente para ela. Chega. Entrou numa loja de departamento. Não eram roupas de grife, mas eram bonitas e estavam em promoção. Escolheu um blazer azul marinho, uma blusa branca e uma calça social preta. Simples, profissional, elegante. No provador, quando se olhou no espelho completamente arrumada, teve que segurar as lágrimas. Você está linda, disse a vendedora, uma moça jovem. Entrevista de emprego. Algo assim, Carolina sorriu. Vai arrasar, tenho certeza. Carolina comprou o conjunto
e ainda teve coragem de comprar um batom vermelho. Por que não? Ela merecia. No domingo, enquanto preparava a aula, recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Carolina Silva? Uma voz feminina profissional perguntou. Sim, sou eu? Meu nome é Doutora Beatriz Mendes, coordenadora do Congresso Nacional de Inovação Educacional. Recebemos a indicação do Dr. Henrique Salles sobre seu trabalho com tecnologia em escolas públicas. Gostaríamos de convidá-la para palestrar em nosso congresso. Carolina teve que sentar. Eu? Palestrar? Sim, o congresso será em 3 meses aqui em São Paulo. Reunirá educadores, empresários do setor, secretários de educação. Achamos que sua experiência prática seria extremamente valiosa. Sim, claro. Seria uma honra. Depois de acertar os detalhes, Carolina desligou e ficou olhando para o celular em choque. Ela, Carolina, ia palestrar num congresso nacional. Imediatamente ligou para Patrícia. Pati, você não vai acreditar. Depois de contar tudo, a amiga gritou tanto que Carolina teve que afastar o telefone do ouvido. Carolina, você está voando. Estou tão orgulhosa. Estou com medo, Carolina admitiu. E se eu não for boa o suficiente? E se... Para com isso. Você é mais que boa o suficiente. Você é excepcional. E está na hora de você acreditar nisso. Na segunda-feira, a entrevista para a TV foi surreal. Carolina, de blazer novo e batom vermelho, falou com paixão sobre educação, sobre seus alunos, sobre como a tecnologia podia democratizar o ensino. O repórter ficou claramente impressionado. Professora Carolina, é inspirador ver alguém tão dedicado. O que a motiva? Carolina pensou por um momento. Motivação? É ver uma aluna como a Júlia, que vem de uma família humilde, sonhar em ser médica e realmente acreditar que pode. É saber que meu trabalho muda vidas de verdade. Não há salário no mundo que pague essa sensação. Quando a matéria foi ao ar naquela noite, o celular de Carolina não parou de tocar. Ex-colegas de faculdade, professores antigos, até alguns alunos mandando mensagens carinhosas. A amiga Patrícia ligou. Carolina, você foi incrível, estou muito orgulhosa de você. Mas sabe quem também viu sua entrevista? Quem? O Augusto. E olha o que ele escreveu nos stories. Patrícia mandou um print. E então viu. Augusto tinha assistido. Ele tinha postado no story dele: algumas pessoas mudam mesmo. Impressionante. Mas para Carolina, nada que viesse de Augusto não a interessava mais. Não precisava mais daquela validação. Na quarta-feira, durante o mestrado, Felipe se sentou ao lado dela como sempre. Vi sua entrevista, ele disse. Você estava incrível, linda e inteligente. Carolina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Pensou na minha proposta? Carolina respirou fundo. Pensei, e minha resposta é sim, quero ser sua sócia. O sorriso que Felipe abriu iluminou o rosto inteiro. Sério? Carolina, você não vai se arrepender. Vamos revolucionar a educação nesse país. Ele a abraçou ali mesmo, na frente de todos. O abraço durou alguns segundos a mais do que seria apropriado para sócios de negócios. Quando se afastaram, havia algo no ar entre eles, uma tensão boa, uma química inegável. Carolina, Felipe começou, mas foi interrompido pelo professor entrando. Depois a gente conversa, ele sussurrou. Carolina mal prestou atenção na aula. Seu coração estava acelerado, sua mente fervilhando com possibilidades, profissionais e pessoais. Naquela noite em casa, Carolina abriu seu diário. Tinha começado a escrever para processar tudo o que estava acontecendo. Querido diário, há 6 meses, eu achava que minha vida tinha acabado. Achava que sem Augusto, sem aquele casamento, sem aquela vida, eu não seria nada. Que idiota eu fui. Hoje tenho meu mestrado, vou palestrar num congresso, estou virando sócia de uma startup, estou mais forte física e mentalmente do que jamais fui. E tenho Felipe. Não sei ainda o que é, mas há algo ali. Algo real, recíproco, saudável. Tão diferente do que tive com Augusto. A melhor vingança não é o sucesso, é a paz, é olhar no espelho e gostar genuinamente da mulher que vejo. E pela primeira vez em muito tempo, eu gosto. Eu me amo, na verdade.
Dona Margarete disse que Augusto merecia melhor. Ela estava certa. Ele merecia exatamente o que tem agora, uma vida vazia comandada pela mãe. E eu mereço tudo o que está vindo, porque eu lutei, eu sangrei, eu renasci, e isso é só o começo. Com amor, Carolina, a mulher que eu sempre deveria ter sido. Fechou o diário, apagou a luz e dormiu tranquila. Lá fora a cidade pulsava, e em algum lugar, uma nova versão de Carolina estava só começando a brilhar. Carolina estava no café perto da universidade, revisando sua apresentação para o congresso pela 1000ª vez. Faltavam apenas 3 semanas. 3 semanas para a maior oportunidade da sua vida. Você vai fazer um buraco no notebook de tanto olhar, Felipe disse, sentando-se à sua frente com aquele sorriso que fazia o estômago dela revirar. Estou nervosa, Carolina admitiu, fechando o laptop. E se eu esquecer tudo? E se ninguém se importar com o que tenho a dizer? Felipe segurou a mão dela sobre a mesa. Carolina, olha para mim. Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos castanhos cheios de certeza. Você é a pessoa mais brilhante que eu conheço. Sua palestra vai mudar vidas. E eu vou estar na primeira fileira torcendo por você. Mesmo, Carolina sorriu. Mesmo. Aliás, tem uma coisa que eu quero te perguntar há semanas. O coração de Carolina acelerou. Ela sabia o que vinha. Sentia a tensão entre eles crescendo a cada encontro. Cada olhar que durava segundos a mais. Cada toque acidental que não era tão acidental assim. Carolina, eu sei que você saiu de um relacionamento difícil. Sei que precisa de tempo. Mas eu preciso ser honesto com você. Ele apertou a mão dela. Eu me apaixonei por você. Pela sua força, sua paixão, seu jeito de ver o mundo, e eu não consigo mais fingir que somos só sócios. As lágrimas vieram antes que Carolina pudesse controlá-las, mas eram lágrimas boas. Felipe, eu também estou sentindo isso, mas tenho tanto medo. Medo de quê? De me perder de novo, de me anular por alguém, de voltar a ser aquela Carolina que não brilhava. Felipe se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando seu rosto com as 2 mãos. Carolina, eu não quero que você apague nada de quem você é. Eu me apaixonei justamente por essa luz. Quero ver você brilhar cada vez mais. Posso errar, sou humano, mas eu prometo te defender, te valorizar, caminhar ao seu lado. Não na sua frente te puxando, nem atrás te empurrando. Ao seu lado. E então ele a beijou. Foi diferente de qualquer beijo que Carolina já tinha recebido. Tinha respeito, paixão, promessa. Quando se afastaram, Carolina estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Então, a gente tenta? Felipe perguntou ainda ajoelhado. A gente tenta, ela respondeu. As pessoas no café começaram a aplaudir. Carolina riu, constrangida, e Felipe se levantou fazendo uma reverência dramática. Obrigado, obrigado. Estarei aqui toda semana. Ele brincou, fazendo Carolina rir ainda mais. Era felicidade pura, leve, real. Mas a felicidade durou exatamente 2 dias. Na quinta-feira, Carolina estava na sala dos professores quando Patrícia entrou com o celular na mão e cara preocupada. Carolina, você viu isso? Viu o quê? Patrícia mostrou a tela. Era um post num grupo de Facebook de educadores de São Paulo. O título dizia: Cuidado com oportunistas na educação. Carolina começou a ler, e seu sangue gelou. Uma certa professora está se promovendo com projetos que, na verdade, são fachadas para vender produtos de tecnologia caríssimos para escolas públicas. Enquanto finge ajudar, está lucrando em cima da miséria. Já investigaram de onde veio o dinheiro para ela subir tão rápido? Algumas fontes sugerem que há um relacionamento muito conveniente com o dono da empresa de tecnologia. Façam suas próprias conclusões. Carolina sentiu as pernas bambearem. Isso é mentira. Tudo mentira. Eu sei, Carolina. Todo mundo que te conhece sabe. Mas olha os comentários. Havia dezenas. Alguns defendendo Carolina, mas muitos acreditando na história, fazendo perguntas maldosas, questionando sua ética. Quem faria isso? Carolina sussurrou.
A resposta veio 3 horas depois. Dona Célia, a diretora, chamou Carolina em sua sala. Seu rosto estava sério. Carolina, senta, recebi uma ligação hoje. De quem? De Margarete Almeida Castro, sua ex-sogra. Carolina sentiu o mundo girar. O que ela queria? Ela se apresentou como empresária preocupada com a ética na educação. Disse que tinha informações sobre condutas inadequadas suas, que você estava usando o nome da escola para promover negócios pessoais, recebendo propina de empresas de tecnologia. Dona Célia, isso é absurdo, é mentira. Ela está fazendo isso porque... Eu sei, Carolina. A diretora interrompeu, sua voz suave. Eu conheço você há 7 anos, sei do seu caráter. Mandei ela para o inferno educadamente e desliguei na cara. Carolina soltou o ar que estava segurando. Mas, Carolina, você precisa entender. Ela tem poder, tem dinheiro, e pelo jeito está disposta a usar ambos para te destruir. Por quê? Por que ela está fazendo isso? Eu só quero viver minha vida. Porque você ousou ser feliz depois de sair da gaiola dela, Dona Célia disse com sabedoria. Pessoas assim não suportam ver quem elas tentaram diminuir crescer. É ameaçador para elas. Naquela noite, Carolina estava no apartamento com Felipe, contando tudo. Ela está tentando destruir sua reputação antes do congresso, Felipe disse furioso. Para que ninguém te leve a sério. Está funcionando. Vi os comentários, Felipe. As pessoas estão acreditando. Então a gente desmente. Mostramos os documentos, a transparência do projeto, tudo. E se não for suficiente? E se... Carolina sentiu as lágrimas voltarem. E se eu não deveria ir no congresso? E se eu desistir antes de me humilhar publicamente? Carolina, olha para mim. Felipe segurou seu rosto como fizera no café. Isso é exatamente o que ela quer. Que você desista. Que você volte para aquela casinha pequena onde ela te manteve por 5 anos. Mas e se ela tiver razão? E se eu não for boa o suficiente? E se... Para com isso agora. Felipe estava sério. Você é boa o suficiente. Você é incrível. E não vai deixar uma bruxa amarga roubar seus sonhos. Carolina quis acreditar, mas o medo estava se instalando. Na sexta-feira, piorou. Um dos investidores que tinha demonstrado interesse na startup ligou para Felipe. Felipe, precisamos conversar. Estamos reconsiderando o investimento. Por quê? Os números estão ótimos. Recebemos algumas informações sobre conflitos de interesse, sobre a idoneidade da sócia. Precisamos ter certeza que não vamos associar nossa marca a nada questionável. Quando Felipe contou para Carolina, ela sentiu algo quebrar dentro dela. Eu vou me afastar da empresa, Carolina disse, a voz sem vida. O quê? Não. Felipe, eu não posso destruir seu sonho. Se eu sair, os investidores voltam. Carolina, você é o sonho. Sem você não existe empresa. Vamos lutar juntos. Mas Carolina estava exausta. A campanha de Margarete estava funcionando. Os posts maldosos se multiplicavam. Até alguns professores que ela conhecia começaram a olhá-la com desconfiança. No domingo, uma semana antes do congresso, Carolina estava sozinha no apartamento. Felipe tinha ido resolver questões da empresa. Ela olhou para sua apresentação no computador. Quem você pensa que é? A voz de Margarete ecoava em sua cabeça. Você nunca vai ser boa o suficiente. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Carolina, a voz gelada de Margarete encheu seus ouvidos. Surpresa em ouvir de mim? Como conseguiu meu número? Querida, eu tenho recursos que você nem imagina, mas não liguei para conversar amenidades. Liguei para fazer uma proposta. Não quero nada de você, nem mesmo sua reputação de volta. Veja bem, eu posso fazer tudo isso parar. Um telefonema meu e todos aqueles posts desaparecem. Os investidores voltam. Sua vida volta ao normal. E o que você quer em troca? Que você não vá ao congresso, que você recuse a palestra, que desapareça da vida do meu filho discretamente. Augusto não faz mais parte da minha vida há meses, mas você faz da dele. Ele não para de falar de você, de como você venceu. Está patético. E eu não posso ter uma nora rejeitada sendo mais bem-sucedida que minha família.
É constrangedor. Então é isso, seu ego? Chame do que quiser. Você tem até segunda-feira para decidir. Vai ao congresso e destroem você. Ou desiste, e eu deixo você viver sua vidinha de professora em paz. E desligou. Carolina ficou olhando para o telefone, depois para a apresentação na tela, depois para as próprias mãos. Elas tremiam. Segunda-feira, 6 da manhã. Carolina não tinha dormido. Olhava para o teto do quarto, ouvindo os primeiros sons da cidade acordando. Seu celular estava na mesa de cabeceira, em silêncio. Tinha desligado depois da ligação de Margaret. A decisão pesava como uma pedra no peito. O congresso era naquela tarde, às 15 horas. Sua palestra estava marcada para as 16h30. Faltavam poucas horas para ela decidir quem seria: a Carolina que se curvava às ameaças ou a Carolina que tinha saído daquele restaurante de cabeça erguida. Às 7 horas, alguém bateu na porta. Carolina abriu e encontrou Patrícia com uma sacola de pães e uma garrafa térmica de café. Vim tomar café da manhã com você, e não aceito não como resposta. As duas sentaram na pequena mesa da cozinha. Patrícia serviu o café em silêncio, esperando. Não sei se vou conseguir, Pati, Carolina finalmente disse. Ela está destruindo tudo que construí. E se ela tiver razão? E se eu realmente não for boa o suficiente? Carolina Silva, Patrícia disse com voz firme. Você se lembra da Júlia? Aquela menina que chegou na sua aula sem saber ler direito aos 11 anos? Lembro. Ela passou em primeiro lugar no simulado do Enem da escola semana passada. Primeira colocada. Sabe por quê? Porque você acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Você mudou a vida daquela menina. Carolina sentiu os olhos marejarem. Você acha que a Júlia deixaria você desistir? Você acha que todos aqueles 200 alunos que estão usando seu aplicativo deixariam? E eu? Eu deixaria minha melhor amiga se entregar para uma bruxa amargurada? Mas ela pode me destruir. Só se você deixar, Patrícia interrompeu. Carolina, pessoas como a Margaret têm poder, têm dinheiro. Mas sabe o que elas não têm? Verdade. E a verdade sempre vence. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas sempre vence. Carolina respirou fundo. Patrícia estava certa. Ela tinha que ir. Você tem razão. Eu vou. Assim que eu gosto. Patrícia sorriu. Agora come esse pão, toma esse café e vai arrasar. Às 14 horas, Carolina estava na frente do espelho do quarto. Tinha escolhido um vestido azul marinho, elegante, mas discreto. Nada chamativo. O cabelo estava solto, ondulado, emoldurado seu rosto. Uma maquiagem leve, mas que destacava seus olhos. O batom vermelho que tinha comprado meses atrás. Olhou para seu reflexo e viu a mulher que tinha se tornado. Forte, determinada, assustada sim, mas corajosa. Felipe chegou para buscá-la. Quando a viu, ficou sem palavras. Você está... Uau! Carolina sorriu nervosa. Estou pronta, acho. Mais que pronta, você nasceu para isso. No carro a caminho do centro de convenções, Felipe segurou a mão dela. Aconteça o que acontecer hoje, eu estou com você, entendeu? Não importa o que ela tente fazer. Obrigada, Carolina sussurrou, por acreditar em mim. Sempre. O centro de convenções Anhembi estava grandioso. Havia pelo menos 1000 pessoas circulando, educadores, empresários, secretários de educação, imprensa. Carolina sentiu o estômago revirar. Professora Carolina, uma voz chamou. Era a doutora Beatriz, a coordenadora do evento. Que bom que chegou. Vamos para o backstage, sua palestra é em 1 hora. No backstage, Carolina reconheceu outros palestrantes, pessoas importantes com currículos impressionantes. Sentiu-se pequena novamente. Foi então que viu Margaret. Ela estava no corredor lateral conversando com um homem de terno caro. E ao lado dela, usando um vestido branco impecável, estava Camila. As duas riram de algo, e então Margaret olhou diretamente para Carolina. Seus olhos se encontraram. A sogra sorriu, um sorriso cruel, vitorioso. Carolina sentiu o sangue gelar. Carolina, você está bem? Felipe perguntou seguindo seu olhar. Quando viu Margaret, seu maxilar travou. Aquela é ela? É, e ela trouxe reforços. Não se preocupa,
Ela não pode fazer nada aqui. É um evento público, tem segurança. Felipe, você não conhece ela. Ela sempre dá um jeito. E Margarete realmente deu. 15 minutos antes da palestra de Carolina, a coordenadora apareceu no backstage visivelmente nervosa. Professora Carolina, temos um pequeno problema técnico. O computador com sua apresentação teve um problema. Os arquivos corromperam. O quê? Carolina sentiu o pânico subir. Mas eu mandei tudo com antecedência. Como isso é possível? Não sabemos. O técnico está tentando recuperar, mas... Felipe se levantou. Deixa eu ver. Eu trabalho com tecnologia. Posso ajudar. Ele saiu correndo com o técnico. Carolina ficou sozinha no backstage, o coração disparado. 5 minutos para entrar no palco. 5 minutos e nada de apresentação. Foi quando Margarete entrou no backstage. Carolina, querida, que coincidência te encontrar aqui. Ela disse alto o suficiente para outros ouvirem, a voz escorrendo falsa preocupação. Soube do problema técnico. Que pena. Talvez seja um sinal, não acha? De que você não deveria estar aqui. Carolina se levantou encarando a mulher que tinha sido sua tortura por 5 anos. O que você fez? Eu? Nada, querida. Mas sabe como é tecnologia? Tão instável. Margarete chegou mais perto, baixando a voz. Ainda dá tempo de desistir. Finja que está doente, ninguém vai julgar. Na verdade, vão te poupar da humilhação pública. Você pagou alguém para sabotar minha apresentação. Prove. Margarete sorriu. Ah, espera, você não pode. Assim como não pode provar que aqueles posts sobre você são mentira. É minha palavra contra a sua. E adivinha de quem essas pessoas vão acreditar? Da empresária respeitada ou da professorazinha oportunista? Carolina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas respirou fundo. Não, não aqui. Não agora. Sabe, Margarete, você tem razão em uma coisa. Ah, é. E o que seria? Seu filho realmente merecia melhor. Merecia uma mãe que o deixasse ser homem, que o ensinasse a ter caráter, dignidade. Mas em vez disso ele tem você, uma mulher tão vazia que precisa destruir os outros para se sentir importante. O sorriso de Margarete desapareceu. Como você ousa... Professora Carolina, a coordenadora apareceu na porta. Está na hora. Conseguimos recuperar parte dos slides, mas... Não precisa, Carolina disse, surpreendendo a si mesma. Vou improvisar. Mas... Tem certeza? Absoluta. Carolina passou por Margarete, seus ombros se tocando. Mas dessa vez foi a sogra que se afastou. O auditório estava lotado. 1000 pessoas. Luzes ofuscantes. Uma tela gigante atrás do palco. Carolina subiu os degraus, suas pernas tremendo. Viu Felipe na primeira fileira, fazendo o gesto de "Você consegue". Viu Patrícia algumas fileiras atrás, sorrindo encorajadora. E no fundo, nas últimas fileiras, viu Margarete e Camila, braços cruzados, esperando o fracasso. Carolina pegou o microfone. O silêncio caiu sobre o auditório. Boa tarde. Meu nome é Carolina Silva, e eu tive um problema técnico com minha apresentação hoje. Murmúrios no público. Na verdade, Carolina continuou, uma ideia surgindo em sua mente. Acho que foi perfeito, porque a tecnologia falha, e é exatamente sobre isso que eu queria falar. Ela começou a andar pelo palco, deixando o nervosismo se transformar em paixão. Eu trabalho numa escola pública na periferia de São Paulo. Temos computadores velhos, internet que cai toda hora, equipamentos que vivem quebrando. Mas sabe o que nunca falha? O olhar de uma criança quando ela finalmente entende algo. A determinação de uma adolescente que decide que vai ser médica, mesmo todo mundo dizendo que é impossível. O público estava atento. Carolina sentiu a energia mudando. Vocês querem ver slides bonitinhos com gráficos? Eu posso fazer isso, mas prefiro contar para vocês sobre a Júlia. E Carolina contou. Contou sobre a menina que não sabia ler, sobre como a tecnologia ajudou, mas foi o afeto, a insistência, a presença que realmente transformou. Contou sobre os 200 alunos usando o aplicativo, sobre como números viraram histórias, dados viraram vidas. Falou por 30 minutos sem uma única nota, sem um único slide. Só ela, o microfone
e 1000 pessoas completamente hipnotizadas. Tecnologia na educação não é sobre ter os equipamentos mais caros ou as plataformas mais modernas, Carolina concluiu, sua voz firme e emocionada. É sobre usar as ferramentas que temos, sejam elas quais forem, para enxergar o potencial em cada aluno. É sobre não desistir quando tudo dá errado. É sobre improvisar, adaptar, superar. Ela olhou diretamente para onde Margarete estava sentada. É sobre provar que você é capaz, mesmo quando todo mundo diz que você não é boa o suficiente. Silêncio absoluto por 3 segundos. E então o auditório explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, standing ovation, 1000 pessoas de pé, aplaudindo, alguns chorando. Felipe estava radiante na primeira fileira. Patrícia limpava lágrimas. E lá no fundo, Margarete estava pálida. Camila ao seu lado parecia desconfortável. Carolina saiu do palco tremendo. Assim que passou pelas cortinas, suas pernas falharam. Felipe a segurou. Você foi incrível. Ana, você arrasou. Eu consegui? Conseguiu, você foi perfeita. Doutora Beatriz apareceu emocionada. Carolina, isso foi sem palavras. Já tenho 3 empresas querendo falar com você. 2 jornalistas pedindo entrevista e o secretário de Educação quer conversar sobre implementar seu projeto em mais escolas. Carolina mal conseguia processar. Tinha funcionado. Ela tinha vencido. 1 hora depois, no coquetel pós-palestras, Carolina estava cercada de pessoas. Cartões de visita, pedidos de contato, elogios. Ela sorria, agradecia, mas estava exausta. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Margarete. Precisamos conversar. Em particular. A sogra disse, seu tom não mais arrogante, mas tenso. Carolina olhou para Felipe, que fez menção de ir junto, mas ela sinalizou que estava tudo bem. As 2 foram para um corredor lateral, longe do barulho. O que você quer, Margarete? A sogra estava diferente. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela parecia menor. Eu subestimei você. Foi o elogio mais sincero que já recebi de você. Não é elogio, é constatação. Margarete respirou fundo. Carolina, vamos acabar com essa guerra. Eu retiro as acusações, faço os posts sumirem, limpo seu nome. Mas em troca, você mantém distância do Augusto. Margarete, eu não quero o Augusto. Entenda isso de uma vez. Mas ele quer você. Pela primeira vez, a sogra gritou, perdendo a compostura. Ele não para de falar de você. Acabou o casamento com a Camila. Ele está patético, obcecado em te reconquistar. E está arruinando a empresa com essa depressão. Carolina piscou, processando. Você não está fazendo isso por ego. Está fazendo porque precisa de mim longe para salvar seus negócios. Margarete não respondeu, mas seu silêncio era confirmação. A empresa está falindo, não está? Carolina continuou, as peças se encaixando. E você acha que se Augusto me esquecer, ele vai voltar a funcionar? Ele era competente antes de você. Margarete explodiu. Focado, dedicado, depois que você saiu, ele virou um fantasma. Isso não é minha responsabilidade, nem meu problema. Carolina, por favor. Não, Carolina interrompeu com firmeza. Não vai ter negociação, não vai ter acordo. Você tentou me destruir, Margarete. Espalhou mentiras, sabotou minha apresentação, quis me humilhar publicamente. E eu ainda assim venci. Então agora você vai viver com as consequências. Você vai se arrepender. Não vou. E sabe por quê? Porque eu não sou mais aquela Carolina que você conheceu. Aquela que tinha medo, que se curvava, que acreditava nas suas palavras venenosas. Eu renasci. E você não tem mais poder nenhum sobre mim. Carolina se virou para sair, mas parou. Ah, e Margarete, sobre o Augusto ficar obcecado em me reconquistar? Manda ele procurar terapia. Não é meu trabalho consertar o que você quebrou. E saiu, deixando a ex-sogra sozinha no corredor. Na saída do evento, Carolina e Felipe caminhavam abraçados. Você ouviu a conversa? Ela perguntou. Cada palavra. Fiquei perto caso precisasse. Ela está desesperada. E você está triunfante. Felipe a puxou para um beijo. Estou tão orgulhoso de você. Obrigada por tudo. O celular de Carolina vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido.
Carolina, aqui é Camila. Precisamos conversar. Tenho informações sobre Margarete que você vai querer saber. Ela fez coisas piores do que você imagina. Me liga. Carolina mostrou para Felipe, que franziu a testa. Pode ser armadilha. Ou pode ser a aliada da bruxa pulando do barco que está afundando. Carolina disse pensativa. O que você vai fazer? Carolina olhou para a mensagem, depois para o prédio do Congresso onde tinha acabado de triunfar, depois para Felipe. Vou descobrir o que ela quer, mas primeiro vou comemorar. Hoje foi meu dia. E foi. Enquanto caminhavam para o carro, Carolina sentiu pela primeira vez que estava realmente ganhando essa guerra. Mas lá no fundo, sabia que a tempestade ainda não tinha passado completamente. O pior ainda estava por vir. 2 dias depois do Congresso, Carolina estava num café discreto na Vila Madalena esperando Camila. Tinha pensado bastante antes de aceitar o encontro. Felipe tinha oferecido ir junto, mas Carolina recusou. Queria fazer isso sozinha. Camila chegou 15 minutos atrasada. Mas a mulher que entrou no café era muito diferente da socialite impecável do jantar naquele restaurante meses atrás. Ela usava óculos escuros enormes dentro do café. O cabelo estava preso num coque bagunçado e suas roupas, embora caras, pareciam jogadas no corpo sem cuidado. Ela sentou na frente de Carolina sem cerimônia. Obrigada por vir, Camila disse, tirando os óculos escuros. Carolina viu olheiras profundas, olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Você disse que tinha informações importantes. Tenho, mas primeiro preciso te pedir desculpas. Camila olhou diretamente para Carolina. Pelo jantar, por ter participado daquela humilhação. Eu fui horrível com você. Carolina cruzou os braços. Foi. E por que deveria acreditar que mudou? Porque eu casei com Augusto, Camila disse amargamente, e descobri na pele tudo o que você passou. Margarete não queria uma nora, queria uma funcionária, alguém que ela pudesse controlar, manipular, usar. Me desculpe, mas é difícil ter pena de você. Você sabia que ele era casado e mesmo assim... Eu sei, tudo bem? Camila esfregou o rosto. Eu fui uma idiota. Achei que estava ganhando um príncipe encantado e uma família poderosa. Mas sabe o que eu ganhei? Um homem criança que chora pelo seu nome todas as noites e uma sogra psicopata que controla cada centavo que entra na minha conta. Apesar de tudo, Carolina sentiu uma pontada de compaixão. Não. Era reconhecimento. Ela tinha vivido aquilo. Camila, eu entendo que sua vida não é o conto de fadas que você esperava, mas o que você quer de mim? Vingança, Camila disse, sua voz fria, contra Margarete. E você é a única pessoa que pode me ajudar. Carolina se inclinou para a frente. Estou escutando. Camila abriu sua bolsa Louis Vuitton, genuína, Carolina notou, e tirou um envelope pardo. Aqui dentro tem documentos que vão destruir a Almeida Castro Empreendimentos. Fraude fiscal, lavagem de dinheiro, suborno a oficiais públicos, contratos forjados. Margarete fez tudo isso nos últimos 5 anos para manter a empresa parecendo lucrativa. Carolina pegou o envelope, seu coração acelerando. Como você conseguiu isso? Eu era a esposa do vice-presidente. Tinha acesso aos arquivos. Comecei a copiar tudo quando percebi que Margarete estava planejando me usar como bode expiatório se a casa caísse. Camila riu sem humor. Ela realmente achou que eu era burra demais para perceber. Carolina folheou os documentos. Eram cópias de contratos, e-mails, planilhas financeiras. Mesmo sem entender completamente, ela via que era grave, muito grave. Por que está me dando isso? Por que não vai direto para a polícia? Porque se eu fizer isso, meu pai vai se envolver. Ele fez alguns negócios com a Margarete. Não é inocente, mas também não sabia da extensão da podridão. Se isso explodir, ele vai ser investigado também. Camila se inclinou para a frente. Mas se você levar isso adiante, você é apenas uma vítima buscando justiça. A mídia vai te pintar como heroína e Margarete vai cair sozinha. E o Augusto, ele estava envolvido nisso? Augusto não estava envolvido em nada, porque Augusto é incompetente, Camila disse com desdém. Ele assina o que a mamãe manda, sem ler. É um fantoche,
Mas tecnicamente, como vice-presidente, ele também pode ser indiciado. Carolina fechou o envelope, processando tudo. Ela tinha nas mãos o poder de destruir completamente a família que tinha tentado destruí-la primeiro. Você quer que eu faça o trabalho sujo, Carolina disse lentamente. Eu quero justiça, e você também deveria querer, depois de tudo que ela te fez. Carolina guardou o envelope na bolsa. Vou pensar. Não demora muito. Margaret já está suspeitando que eu sei de algo. Ela me ameaçou ontem. Disse que se eu abrir a boca, vai inventar que eu fiz as fraudes. Ela pode fazer isso? Ela pode fazer qualquer coisa. Por isso estou te dando isso, antes que seja tarde demais. Naquela noite, Carolina estava no apartamento com Felipe, os documentos espalhados sobre a mesa. Isso é ouro, Carolina, Felipe disse, lendo os papéis com atenção crescente. Com isso aqui, Margaret vai presa. A empresa vai falir. Augusto pode ser indiciado como cúmplice. Eu sei, Carolina disse, mas sua voz estava estranha. Felipe olhou para ela. O que foi? Eu não sei se quero fazer isso. O quê? Carolina, ela tentou destruir você, espalhou mentiras, sabotou sua palestra, tentou arruinar sua carreira. Eu sei, mas... Carolina se levantou, caminhando até a janela. Se eu fizer isso, me torno igual a ela, alguém que usa poder para destruir outros. Não é a mesma coisa. Você estaria expondo crimes reais. Ela fez coisas ilegais. E o Augusto? Ele é um idiota, um fraco, mas não é criminoso. E se ele for preso por causa disso, eu consigo viver com isso? Felipe foi até ela segurando seus ombros. Carolina, olha para mim. Você tem todo o direito de buscar justiça. Justiça ou vingança? Existe diferença? Existe sim, Carolina disse com convicção. Justiça é sobre consertar o erro. Vingança é sobre fazer o outro sofrer. E eu não quero ser movida por ódio. Então, o que você vai fazer? Carolina olhou para os documentos. Vou pensar. Com calma, e vou decidir quem eu quero ser. No dia seguinte, Carolina estava na escola quando recebeu uma visita inesperada. Augusto. Ele estava esperando na portaria quando ela chegou. Parecia terrível. Tinha perdido pelo menos 10 quilos, a barba por fazer, olheiras profundas. Usava jeans e uma camiseta simples, sem nenhuma das roupas de grife de antes. Carolina, por favor, só 5 minutos, ele implorou quando ela tentou passar direto. Dona Célia saiu da diretoria. Quer que eu chame a segurança, Carolina? Carolina olhou para Augusto. Ele parecia quebrado. Não precisa. 5 minutos, Augusto. Não mais que isso. Foram para um canto do pátio longe dos alunos. O que você quer? Pedir perdão, de verdade. Não pela milésima vez tentando te reconquistar, mas um perdão verdadeiro. Pelo que fiz, pelo que deixei minha mãe fazer, por ter sido tão fraco. Carolina cruzou os braços. Ok, você pediu perdão. Aceito. Podemos encerrar? Carolina, você precisa me ajudar, ele disse. E havia desespero real em sua voz. Minha mãe, ela está enlouquecendo. A empresa está falindo, temos dívidas enormes, e ela está fazendo coisas ilegais para tentar salvar tudo. Eu sei, vi os documentos. Augusto ficou pálido. Você sabe como? Não importa. O que importa é que você está aqui pedindo o que exatamente? Que eu finja que não vi? Que eu proteja vocês? Não, eu não sei. Ele passou as mãos pelo cabelo. Carolina, eu estraguei tudo. Meu casamento com você, meu casamento com Camila, minha relação com minha mãe. Eu não tenho mais nada. Perdi meu emprego ontem. A empresa não consegue mais pagar meu salário. Pela primeira vez desde que tinha saído daquele casamento, Carolina sentiu algo por Augusto além de indiferença ou raiva. Sentiu pena. Augusto, eu não posso te ajudar. Você precisa se ajudar. Procurar terapia, se afastar de sua mãe, construir sua própria vida. Como? Eu tenho 40 anos e não sei fazer nada. Tudo que eu sei é assinar papéis que minha mãe manda. Então aprende. Vai atrás. Faz faculdade de novo. Arruma um emprego de verdade. Começa do zero. Foi o que eu fiz. Você é forte. Eu não sou. Você nunca vai ser enquanto continuar se vendo assim, Carolina disse,
sua voz mais suave agora. Augusto, eu te perdoo, de verdade, mas isso não significa que vou te salvar. Você precisa se salvar sozinho. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu te amava, sabe? Do meu jeito confuso e patético, eu te amava. Eu sei, mas amor sem respeito, sem parceria, sem coragem de defender, não é o suficiente. Você vai expor minha mãe? Carolina respirou fundo. Ainda não decidi. Se decidir, eu entendo. Ela merece. Eu também mereço. E pela primeira vez na vida, Augusto Almeida Castro assumiu responsabilidade por algo. Naquela noite, Carolina estava em casa quando ligaram da portaria. Dona Carolina, tem uma mulher aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Nome: Margarete Almeida Castro. O coração de Carolina acelerou. Deixa ela subir. Felipe, que estava fazendo o jantar, largou tudo. Você tem certeza? Preciso fazer isso. Quando a campainha tocou, Carolina abriu a porta e viu uma Margarete irreconhecível. Ela não usava maquiagem. Seu cabelo estava grisalho nas raízes, sem tintura, roupas simples, e seus olhos estavam vazios. Carolinas, ela disse, e sua voz estava rouca. Por favor, eu vim implorar. Implorar? Carolina repetiu, surpresa. Margarete nunca implorava. Implorar que você não destrua meu filho. Seu filho é adulto, Margarete, e foi você quem fez isso com ele. Eu sei, tudo bem? Margarete entrou sem pedir licença, como se suas pernas não aguentassem mais. Eu estraguei tudo. A empresa, meu filho, minha vida. E agora você tem os documentos que vão me mandar para a prisão. Como você sabe que eu tenho? Camila contou antes de desaparecer. Ela fugiu para o exterior. Deixou Augusto com os papéis do divórcio e uma carta dizendo que nunca o amou. Margarete soltou uma risada amarga. Irônico, não? Eu escolhi ela. Achei que era perfeita. Carolina se sentou no sofá. Felipe ficou de pé, vigiando. Por que você está aqui, Margarete? Para te dizer a verdade. Algo que nunca tive coragem de dizer. A velha sogra respirou fundo. Eu tinha inveja de você. Inveja? De mim? Você tinha algo que eu nunca tive. Autenticidade. Paixão. Você brilhava, Carolina. E eu sempre fui vazia. Casei por dinheiro, construí uma vida baseada em mentiras e aparências. Cada dia da minha vida é uma performance. E quando eu vi você, feliz sendo professora, feliz sendo simples, feliz sendo você, eu te odiei. Carolina ficou em silêncio, processando. Eu te odiei porque você tinha a coragem de ser real. E eu nunca tive. Então tentei destruir o que você tinha. Tentei fazer você acreditar que não era boa o suficiente porque se você caísse, provaria que meu jeito de viver estava certo. Mas eu não caí, Carolina disse suavemente. Não, você voou. E eu desmoronei. Margarete se levantou caminhando até a porta. Você vai fazer o que tem que fazer, Carolina. Vai levar esses documentos para a polícia e eu vou presa. Eu mereço. Só tenha misericórdia do Augusto. Ele é idiota, mas não é mau. Eu o transformei nisso. Não deixe ele pagar pelos meus crimes. E saiu. Carolina ficou sentada no sofá, atordoada. Felipe se sentou ao seu lado. Você acredita nela? Acredito. Pela primeira vez ela foi honesta. E agora? Carolina olhou para o envelope com os documentos na mesa de centro. Agora eu decido que tipo de pessoa eu quero ser. Carolina passou 3 dias sem dormir direito. O envelope com os documentos ficava na mesa de centro, como uma bomba esperando para explodir. Felipe respeitou seu silêncio, apenas ficando presente quando ela precisava. Na madrugada do 4º dia, Carolina acordou com uma clareza cristalina. Sabia exatamente o que fazer. Às 9 horas da manhã de sexta-feira, ela marcou uma reunião com um advogado especialista em direito empresarial. Não qualquer advogado. Doutor Henrique Farias, conhecido por defender causas de denúncia de corrupção e fraude fiscal. Professora Carolina, ele disse quando ela entrou no escritório sofisticado dele. Li sobre seu trabalho no Congresso. Impressionante. O que posso fazer por você? Carolina colocou o envelope na mesa.
Preciso que o senhor analise esses documentos e me diga qual a melhor forma de proceder. O advogado passou as próximas 2 horas lendo tudo, fazendo anotações, ocasionalmente soltando assobios de surpresa. Isso aqui é dinamite pura, ele finalmente disse. Fraude fiscal em pelo menos 8 milhões de reais, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas, suborno documentado. A Almeida Castro vai implodir. E as pessoas envolvidas? A principal responsável seria Margarete Almeida Castro, como CEO e controladora. Augusto Almeida Castro, como vice-presidente, tecnicamente seria cúmplice, mas... Ele folheou alguns documentos. Vejo aqui que a maioria das decisões foi tomada sem o conhecimento dele. Há e-mails onde a própria Margarete instrui funcionários a não informar o filho sobre certas transações. Então ele pode ser poupado? Legalmente? Sim. Moralmente? Isso é com você. Dr. Henrique se recostou na cadeira. Carolina, qual é seu objetivo aqui? Vingança ou justiça? Justiça, Carolina respondeu sem hesitar. Quero que os crimes sejam punidos, mas não quero destruir pessoas só por destruir. Então aqui está a minha recomendação. Fazemos uma denúncia formal ao Ministério Público. Entregamos tudo, mas incluímos uma declaração sua contextualizando sua relação com a família e deixando claro que seu interesse é apenas que a justiça seja feita. Você não está buscando compensação financeira nem vingança pessoal. E sobre o Augusto? Deixamos a justiça decidir. Se ele realmente foi apenas um fantoche incompetente, isso vai aparecer na investigação. Se foi conivente, vai pagar. Mas não é sua responsabilidade salvá-lo nem destruí-lo. Carolina respirou fundo. Estava certo. Era a decisão certa. Vamos em frente. Enquanto o advogado preparava toda a documentação, a vida de Carolina continuava em ritmo acelerado. A startup com Felipe tinha explodido. Depois do congresso, 6 grandes redes de ensino particular tinham fechado contratos. O aplicativo agora tinha mais de 5.000 usuários ativos. E o melhor, eles tinham conseguido o financiamento de um fundo internacional de investimento em educação. 3 milhões de reais. Carolina, olha isso! Felipe entrou no pequeno escritório que tinham alugado, acenando o celular. A revista Época quer fazer uma matéria de capa sobre a gente. Os jovens empreendedores democratizando a educação no Brasil. Carolina pegou o celular, lendo a proposta. Isso é... Uau! É sério? Sério? A entrevista é semana que vem. E tem mais. Recebemos convite para palestrar no TEDx São Paulo. TEDx? Felipe, eu mal acredito que isso está acontecendo. Ele a puxou para um abraço apertado. Está acontecendo porque você merece. Porque a gente merece. Todo o trabalho duro, todas as noites sem dormir, tudo valeu a pena. Naquele momento, o celular de Carolina tocou. Era Dr. Henrique. Carolina, a denúncia foi protocolada. O Ministério Público já iniciou investigação preliminar. Em 48 horas, provavelmente vão pedir bloqueio de contas e busca e apreensão na sede da Almeida Castro. Obrigada, doutor. Quando desligou, Felipe a olhou preocupado. Você está bem? Estou, fiz a coisa certa. 2 dias depois, a notícia explodiu. Empresária Margarete Almeida Castro investigada por fraude milionária. Era a manchete em todos os portais. Carolina estava na escola quando viu. Patrícia correu até ela. Carolina, você viu? Sua ex-sogra foi presa. Foi? Sim, está em todo lugar. Polícia Federal fez busca e apreensão, bloqueou contas, apreendeu documentos. Dizem que a fraude pode chegar a 10 milhões. Carolina sentiu o estômago revirar. Não era arrependimento, era o peso da decisão. Ela tinha mudado a vida de pessoas para sempre. Seu celular começou a tocar incessantemente. Números desconhecidos, repórteres querendo entrevistas, pessoas querendo saber sua opinião. E então uma ligação que ela atendeu. Augusto. Carolina, sua voz estava quebrada. Minha mãe foi presa. A casa foi lacrada. As contas estão bloqueadas. Eu não tenho mais nada. Augusto, eu sinto muito. Foi você, né? Você entregou os documentos? Foi. Mas não por vingança, porque era a coisa certa a fazer.
Silêncio do outro lado. Então, surpreendentemente, Augusto disse: "Obrigado." "O quê?" "Obrigado. Por fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Minha mãe, ela estava doente, Carolina. Viciada em poder, em dinheiro, em controle. Isso nunca ia acabar se alguém não parasse. Você a parou. E você? O que vai acontecer com você? Advogado disse que provavelmente não vou ser indiciado. Consegui provar que não sabia de nada. Mas estou destruído financeiramente. Vou ter que vender tudo o que tenho para pagar dívidas. Vou ter que começar de novo. Arranjar um emprego de verdade. Crescer, finalmente. Você consegue, Augusto. Se eu conseguir, você também consegue. Carolina, você me perdoa? De verdade?" Carolina pensou por um momento. "Sim, eu te perdoo. E me perdoo também, por ter ficado tanto tempo numa situação que me fazia infeliz. Agora, a gente segue em frente. Cada um no seu caminho. Você encontrou alguém, né? Vi as fotos na internet. Com aquele cara da startup. Encontrei. E ele é tudo o que eu mereço. Fico feliz por você. De verdade." E ele desligou. Uma semana depois, Carolina estava na sala de espera da TV Globo. Era a entrevista para o Fantástico. A produção queria fazer uma matéria completa. A professora que virou empreendedora de sucesso e denunciou a ex-sogra por fraude. "Carolina", a produtora chamou, "está na hora." No estúdio as luzes estavam ofuscantes. O apresentador, Tadeu Schmidt, a cumprimentou calorosamente. "Professora Carolina, é um prazer tê-la aqui. Sua história está correndo o país." A mulher que foi humilhada pela sogra e voltou por cima. "Na verdade, Tadeu, eu prefiro não ver assim." "Como assim?" "Eu não voltei por cima para provar nada para a Margarete ou para o Augusto. Eu construí minha vida porque eu merecia. Porque eu sempre fui capaz, só precisava acreditar nisso." "Mas você denunciou a empresa da família dele. Isso não foi vingança?" "Não. Foi justiça. Crimes foram cometidos. Pessoas foram prejudicadas. Eu tinha evidências e era minha obrigação moral entregá-las às autoridades. Se fosse sobre vingança, eu teria vazado tudo para a imprensa, exposto cada detalhe sórdido. Em vez disso, fiz uma denúncia formal e deixei a justiça fazer seu trabalho. Muitas mulheres estão se inspirando em você. O que você diz para aquela mulher que está num relacionamento abusivo, que se sente presa, que acha que não vai conseguir?" Carolina olhou diretamente para a câmera. "Eu digo, você é mais forte do que pensa. Eu sei que parece impossível, eu sei que dói, eu sei que é assustador, mas do outro lado do medo existe uma vida inteira esperando por você. Uma vida onde você não precisa diminuir sua luz para ninguém se sentir confortável. Onde você pode ser exatamente quem você é. E essa vida vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Porque no final, você vai se olhar no espelho e finalmente vai gostar da mulher que vê." No estúdio, houve um silêncio emocionado. Tadeu limpou discretamente os olhos. "Poderoso. E sobre seu futuro? O que vem por aí?" "Minha empresa está crescendo. Vamos levar educação de qualidade para mais de 50 escolas públicas no próximo semestre. Estou terminando o meu mestrado e..." Ela sorriu. "Estou aprendendo a ser feliz, de verdade." Depois da gravação, Carolina encontrou Felipe esperando na recepção. "Você foi incrível", ele disse, a puxando para um beijo. "Obrigada por estar aqui. Sempre. Aliás, tem uma coisa que eu quero te dar." Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Carolina sentiu o coração disparar. "Felipe, isso é..." "Calma", ele riu. "Não é anel de noivado. Ainda. É algo melhor." Carolina abriu a caixa. Dentro havia uma chave. "É a chave do nosso escritório novo. 3 andares na Avenida Paulista. Sede oficial da EduTech Brasil, nossa empresa. 50 funcionários, 3 salas de reunião, laboratório de desenvolvimento. Ana, a gente conseguiu. A gente realmente conseguiu." As lágrimas vieram, mas eram de pura felicidade. "A gente conseguiu", ela repetiu. Naquela noite, Carolina recebeu uma carta. Não tinha remetente, mas ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Margarete. A carta dizia: "Carolina, escrevo isso da cela onde espero o julgamento.
Tenho muito tempo para pensar aqui. Sobre minhas escolhas, meus erros, meu veneno. Você tinha razão em tudo. Eu era vazia. Construí um império de mentiras e acreditei que isso me fazia poderosa. Mas poder sem caráter é só tirania. Quando olho para trás, vejo todas as pessoas que machuquei. Meu filho, que transformei num homem fraco. Meu marido, que morreu há anos, que nunca respeitei. E você, uma mulher boa que só queria ser amada e aceita. Eu não espero perdão, não mereço, mas quero que saiba. Você me ensinou algo, que força verdadeira não vem de dinheiro ou sobrenome. Vem de integridade, de coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo diz que você não é o suficiente. Você é mais que suficiente, Ana. Sempre foi. E eu estou pagando por quem eu fui. E é justo. Não me responda. Não precisa. Só continue sendo essa luz. O mundo precisa de pessoas como você. Margaret. Carolina dobrou a carta lentamente. Não era absolvição, não era redenção completa, mas era reconhecimento. E de alguma forma, era encerramento. Ela guardou a carta numa gaveta e nunca mais a abriu. No fim daquela semana, Carolina estava no mestrado quando o Dr. Henrique Salles, seu orientador, a chamou. Carolina, preciso te dar uma notícia. Sua dissertação foi selecionada para publicação na Revista Nacional de Educação. E tem mais, você foi indicada para o Prêmio Jovem Cientista na categoria Ciências Humanas. O quê? Isso é real? Realíssimo. Carolina, você não percebe, mas está mudando o cenário da educação no Brasil. Seu trabalho é revolucionário. Quando saiu da sala do professor, Júlia, sua aluna, estava esperando no corredor. A menina agora usava uniforme de cursinho pré-vestibular. Professora, vim te dar uma notícia. Ju, o que você está fazendo aqui? Vim te contar pessoalmente. Passei no vestibular de medicina na USP, com bolsa integral. Carolina abraçou a menina, ambas chorando de alegria. Eu sabia, eu sempre soube que você conseguiria. Foi por sua causa, professora. Tudo foi por sua causa. Você me mostrou que eu podia. Não, Ju. Eu só te mostrei o caminho. Quem caminhou foi você. Júlia limpou as lágrimas. Quando eu me formar, vou ser médica na periferia. Vou ajudar pessoas como eu. E vou contar para todos que tive uma professora que mudou minha vida. Naquele momento, Carolina entendeu que tinha vencido. Não porque destruiu Margarete, não porque ficou rica ou famosa, mas porque tinha cumprido seu propósito, mudar vidas. Naquela noite, em casa com Felipe, Carolina olhou pela janela do apartamento. Sabe o que é engraçado? Ela disse. 1 ano atrás eu estava num restaurante sendo humilhada, achando que minha vida tinha acabado. E agora? E agora você é CEO, palestrante, vai publicar dissertação, foi capa de revista, denunciou crimes, inspirou milhares de mulheres. Felipe listou sorrindo. E agora eu sou feliz. Carolina completou simplesmente. Essa é a melhor parte, a felicidade. Felipe a puxou para um abraço. Carolina, tem uma pergunta que eu quero fazer faz tempo, mas quero fazer direito no momento certo. Que pergunta? Você vai saber em breve. Mas posso te adiantar uma coisa? O quê? Eu te amo, completamente, e quero passar o resto da minha vida vendo você brilhar. Carolina beijou ele, profundamente, agradecida por ter encontrado alguém que não tinha medo da sua luz. Do outro lado da cidade, Margarete estava numa cela. Augusto estava num apartamento simples procurando emprego pela primeira vez na vida. E Camila estava em algum país da Europa gastando o que restava de seu dinheiro. E Carolina? Carolina estava exatamente onde merecia estar, no topo. Mas um topo construído com integridade, trabalho duro e verdade. A vingança tinha sido boa, mas a paz era infinitamente melhor. Carolina acordou com o cheiro de café vindo da cozinha. Esticou-se na cama. Uma cama de verdade, queen size, com lençóis macios que ela mesma tinha escolhido. Não era luxo, era conforto. Seu apartamento em Pinheiros era aconchegante, cheio de plantas que ela cuidava aos domingos, com fotos na parede de momentos reais, não poses perfeitas. Levantou e foi até a cozinha. Felipe estava fazendo panquecas, dançando ao som de uma música no rádio, completamente desafinado. Bom dia, chefe, ela disse,
abraçando-o por trás. Bom dia, amor. Café? Sempre. Eles tomaram café juntos na mesinha da varanda, vendo a cidade acordar. Era um ritual simples que Carolina amava. Nada de restaurantes chiques ou jantares formais. Só eles dois, café e panquecas, conversando sobre tudo e nada. A empresa vai bem? Ela perguntou. Vai, fechamos contrato com mais 8 escolas esse mês. E você? Como está a dissertação? Pronta. Defendo semana que vem. Estou orgulhoso de você. Carolina sorriu. Não porque tinha conquistado algo grandioso, mas porque era feliz. Simples assim. Mais tarde, Carolina estava no mercado fazendo compras quando esbarrou em alguém no corredor de massas. Desculpa, eu... Ela começou, e então viu. Augusto? Ele estava com um carrinho de compras, usando jeans e camiseta simples, barba feita, olhos limpos. Parecia... leve. Carolina? Oi. Ele sorriu, e era um sorriso genuíno. Como você está? Bem, e você? Estou ótimo, na verdade. Olha, quero te apresentar alguém. Lhe acenou para uma mulher que se aproximava com uma cestinha de verduras. Essa é Carol, minha namorada. Carol era simpática, cabelos cacheados, sorriso largo. Nada como as mulheres sofisticadas que Margarete aprovaria. Prazer, Carolina. O Augusto fala muito de você. Fala? Carolina ficou surpresa. Fala, Augusto confirmou sem constrangimento, que você foi a pessoa que me acordou para a vida, que me ensinou que eu precisava crescer. E ele cresceu mesmo, Carol disse com carinho. Está fazendo faculdade de administração de novo, trabalhando numa empresa de logística. Estou orgulhosa dele. Carolina sentiu uma emoção estranha. Não era orgulho, não era satisfação de vingança. Era alívio genuíno. Fico feliz por você, Augusto. De verdade. E sua mãe? Carolina não resistiu perguntar. Ainda presa. Deve sair ano que vem, com bom comportamento. Estou fazendo terapia para processar tudo. Um dia, talvez a gente consiga ter uma relação saudável. Mas por enquanto estou focando em mim. É o melhor que você pode fazer. Depois que se despediram, Carolina continuou suas compras com um sorriso no rosto. Ele estava bem. Ela estava bem. E não havia mais mágoa, raiva ou necessidade de provar nada. Naquela noite, Felipe pediu para Carolina se arrumar sem dizer o motivo. Para onde vamos? Surpresa. Ela colocou um vestido simples azul, o cabelo solto, maquiagem leve. Quando desceram, Felipe a vendou. Você enlouqueceu? Confia em mim. Depois de alguns minutos de carro, ele parou. Tirou a venda. Estavam na escola onde Carolina lecionava. O que estamos fazendo aqui à noite? Vem. Ele a guiou até o pátio. E lá, Carolina viu algo que a fez engasgar de emoção. Havia luzes de Natal penduradas nas árvores. No centro do pátio, seus alunos, todos eles, seguravam cartazes. Obrigado, professora Carolina. Você mudou nossas vidas. A melhor professora do mundo. Júlia estava na frente, segurando um buquê de flores. Professora, a gente queria te agradecer por tudo. Carolina começou a chorar. Patrícia apareceu ao lado dela. Foi ideia do Felipe. Ele juntou todo mundo. Felipe se ajoelhou ali mesmo, no pátio da escola, na frente de 50 alunos, Patrícia, Dona Célia e alguns outros professores. Carolina Silva, ele disse, a voz tremendo de emoção. Eu te conheci quando você estava reconstruindo sua vida. Vi você acordar todo dia e escolher ser forte, ser você mesma, seguir em frente. E me apaixonei por cada versão sua. A vulnerável, a determinada, a corajosa, a gentil. Ele tirou uma caixinha do bolso. Eu não tenho um anel caríssimo. Não tenho um pedido mirabolante. Mas tenho algo melhor. Eu tenho a certeza absoluta de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Casa comigo. O anel era simples, delicado, perfeito. Carolina caiu de joelhos na frente dele, soluçando. Sim, claro que sim. Os alunos explodiram em gritos e aplausos. Júlia correu e abraçou os dois. Patrícia chorava copiosamente. Era perfeito na sua simplicidade. 3 meses depois, eles se casaram.
Não foi num salão chique ou num hotel 5 estrelas. Foi num sítio simples no interior, com 50 pessoas, família, amigos próximos, alguns alunos, colegas de trabalho. Carolina usava um vestido branco simples, flores naturais no cabelo. Felipe estava lindo de terno claro. A cerimônia foi sob uma árvore centenária, ao pôr do sol. Quando o juiz perguntou: "Aceita este homem como seu esposo?", Carolina olhou para Felipe e viu seu futuro. Não um futuro de conquistas e prêmios. Um futuro de risadas no café da manhã, de mãos dadas vendo TV, de discussões bobas sobre qual filme assistir, de parceria verdadeira. Aceito com todo o meu coração. Na festa não tinha champanhe cara nem jantar de 10 pratos. Tinha churrasco, cerveja gelada, música ao vivo, gente dançando descalça na grama. Dona Lourdes dançava com um dos tios. Júlia conversava animadamente com outros ex-alunos sobre medicina. Patrícia estava bêbada e sentimental, contando para todos que tinha apresentado o casal. Mentira, mas ninguém corrigiu. Carolina estava sentada numa cadeira, observando tudo, quando Felipe se aproximou. Feliz? Imensamente. Isso aqui é perfeito. Sem glamour, sem ostentação. Exatamente como eu queria. Real, verdadeiro. Nosso. 6 meses depois. Carolina estava na sala de aula corrigindo provas quando Júlia apareceu na porta. "Professora, posso entrar?" "Ju, que surpresa! Pensei que você tinha aula hoje." "Tenho, mas matei para vir aqui. Precisava te contar pessoalmente." Júlia estava radiante. "Consegui uma bolsa de iniciação científica no Hospital das Clínicas. Vou começar a pesquisar sobre medicina comunitária. E, professora, vou focar em levar saúde para as periferias, por causa de você." Carolina abraçou a menina. Não, a jovem mulher com força. "Você vai mudar o mundo, Ju." Aprendi com a melhor. Depois que Júlia saiu, Carolina ficou sozinha na sala. Olhou ao redor, as carteiras velhas, o quadro negro descascado, as paredes precisando pintura. Nada tinha mudado ali, mas tudo tinha mudado dentro dela. Naquela noite em casa, Carolina estava deitada no sofá com a cabeça no colo de Felipe, assistindo um filme qualquer. "Sabe o que eu percebi hoje?" Ela disse de repente. "O quê?" "Que eu sou feliz, genuinamente, completamente feliz." "Por causa da empresa? Do mestrado?" "Não, por causa disso aqui, desse momento, de estar com você sem precisar ser nada além do que sou. De acordar todo dia e não sentir mais aquele peso no peito. De olhar no espelho e gostar da mulher que vejo." Felipe beijou sua testa. "Você sempre foi incrível, Carolina. Só precisava perceber." "Eu sei. E sabe o que é mais engraçado? Margarete queria que eu me sentisse pequena, insignificante. Passou 5 anos tentando me convencer que eu não era boa o suficiente. E ela falhou. Porque eu não sou boa o suficiente. Eu sou extraordinária. Não porque sou CEO ou tenho diploma de mestrado, mas porque eu escolhi ser feliz apesar de tudo. Porque eu me amo. Porque eu brilho." Felipe a puxou para um beijo longo. "Eu te amo, Carolina." "Eu também te amo." Carolina estava no pátio da escola, 9 meses grávida, enorme. Patrícia estava ao seu lado, rindo. "Menina, você devia estar de licença. Dou aula até semana que vem. A Sofia pode nascer esperando. Sofia, nome lindo. Vou ensinar minha filha tudo o que aprendi. Que ela pode ser o que quiser. Que ninguém define o valor dela. Que ela não precisa se diminuir para ninguém." Júlia apareceu, agora no 4º ano de medicina, já fazendo plantões. "Professora, vim ver minha madrinha favorita antes do plantão." "Madrinha ainda não, Ju, só depois que ela nascer." "Já estou praticando." Júlia colocou a mão na barriga de Ana. "Oi, Sofia. Aqui é a tia Ju. Sua mãe é a mulher mais incrível do mundo. Um dia vou te contar a história dela." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Que história?" "A história da professora que foi humilhada, que disseram que não era boa o suficiente, que teve seu coração partido, mas que levantou, sacudiu a poeira e mostrou para o mundo quem ela realmente era. Uma rainha." Naquela noite, já em casa, Carolina estava na frente do espelho do quarto. A barriga enorme, o cabelo bagunçado, sem maquiagem, de pijama velho,
E ela nunca tinha se achado tão bonita. Felipe apareceu atrás dela, abraçando-a. No que está pensando? Que há 3 anos eu estava num restaurante sendo humilhada, achando que minha vida tinha acabado. E hoje? Hoje eu tenho tudo o que sempre quis, não porque tenho dinheiro ou sucesso, mas porque tenho paz, tenho amor verdadeiro, tenho propósito, tenho eu. Você sempre teve você, amor. Só estava escondida embaixo de todas aquelas expectativas dos outros. Carolina se virou e beijou o marido. Obrigada por me ver, por me amar, por caminhar comigo. Sempre. Madrugada. Carolina acordou com contrações. Felipe, acho que é hora. No hospital, enquanto esperava na sala de parto, Carolina pensou em tudo o que tinha passado. A humilhação, a dor, o recomeço, as vitórias, os medos, as alegrias, e percebeu que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, tudo tinha valido a pena para chegar ali. Quando Sofia nasceu, pequena e perfeita, chorando alto, Carolina segurou pela primeira vez e sussurrou: "Oi, minha filha, você nasceu de uma mulher que renasceu. Vou te ensinar a ser forte, mas também a ser gentil, a brilhar, mas sem ofuscar ninguém, a amar, mas nunca se perder. E, principalmente, vou te ensinar que você é suficiente. Sempre foi, sempre será." Felipe beijou a testa de Carolina, lágrimas escorrendo. "Você é incrível." "Nós somos incríveis", Carolina corrigiu, olhando para a filha. "E ela vai ser também." Margarete tinha dito que Augusto merecia melhor. Ela estava certa. E Carolina também merecia melhor. E foi exatamente isso que ela conquistou, não em conquistas grandiosas ou prêmios reluzentes, mas em manhãs tranquilas tomando café, em alunos que mudaram de vida, em um amor que havia de verdade, em uma filha que nasceria livre das correntes que um dia a aprenderam. Carolina não precisou provar nada para ninguém. Apenas precisou provar para si mesma que sempre foi suficiente. E quando finalmente acreditou nisso, o mundo inteiro se abriu. Fim. A maior vingança não é o sucesso, é a paz, é acordar feliz, é olhar no espelho e amar quem você vê. É construir uma vida que não precisa de validação externa porque já é completa por dentro. Se esta história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Aqui, cada nova narrativa é um abraço na alma e um lembrete de que toda mulher merece recomeçar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E até a próxima história que vai transformar você por dentro.